Podem se sentar um instantinho. Outubro é um mês muito bom, muito importante, mês de muitos santos. Dentre eles é o mês de São Geraldo Magela. E eu vou ler para vocês hoje um capítulozinho da vida dele. Logo, se Deus quiser, eu vou estar fazendo o filme da vida de São Geraldo. Então, vamos aprender com ele mais um pouquinho o modo perfeito de agradar a Deus, de amar a Deus e de servi-lo. Vamos meditar um capítulo da época da vida de São Geraldo, de quando ele já tinha entrado no convento e já estava se preparando para ser missionário redentorista, né? No seu tempo de noviço, as precisões do nosso atual direito canônico eram, no tempo de Geraldo, bem menos precisas. O direito canônico é um conjunto de leis destinadas a orientar o procedimento vivencial dos cristãos católicos. Naqueles tempos, essas leis constituíam um amontoado, onde cada um se virava como podia. Por exemplo, a casa oficial do noviciado da Congregação Redentorista era em Tiorane, mas Geraldo cumpriu este seu tempo de provação para a vida religiosa em Deliceto. Em Deliceto, ele teve como mestre de noviciado o padre Paulo Cáfaro, um homem excepcional, verdadeiro santo, austero e penitente, e em quem a prudência e o arrojo se aliavam nas coisas do Espírito, um mestre talhado especialmente para Geraldo. Ele não era, talvez, um santo modelo para as pessoas de hoje, ou o santo típico desta nossa época, mas sim daquela em que viveu, sem pingo de dó, arrancava até a última raizinha do egoísmo, provava êxtases, consolações, milagres dos noviços, todos no crisol da obediência. O milagre, então o noviciado foi moleza para Geraldo, ele já estava acostumado a tudo isso. E o milagre que ele cada dia punha diante dos olhos de seu mestre era um passo a mais no caminho da perfeição cristã. Este jovem magro, enérgico e incansável, terminada a sua tarefa no jardim e no quintal, ia para um cantinho da capela da casa e lá mergulhava-se na oração. Ele não sentia cansaço, não demonstrava. A antiga regra dos redentoristas prescrevia 3 meditações diárias, mas ele acrescentava a estas mais a hora da sesta. Numa região semitropical como o sul da Itália, isso é quase uma necessidade. Não para Geraldo. Ele chegou a tirar até algumas horas do repouso da noite para rezar, pois reencontraram-no algumas vezes no mesmo lugar onde fora visto na véspera, mergulhado em profundo recolhimento. Até durante o trabalho, a presença de Deus era o sol a iluminá-lo. Para prová-lo, Padre Cáfaro proibiu-lhe, sob obediência, pensar em Deus. Esta sim deve ter sido a provação mais dura para ele. Pobre Geraldo, foi um tormento. Fazia esforços para se libertar desta ideia fixa, como ele dizia, e gemendo, humilhado, ia lastimar-se com o Padre Mestre. Não consigo, Padre Mestre, não sou capaz. Mas todo esforço é premiado. Daí resultou um Geraldo cada vez mais do céu e menos da terra, um verdadeiro sorriso e disponibilidade para todos servir. Ouvi dizer que a sua velha mania de brincar de Calvário voltou com força. Sim, é verdade, voltou e com mais veemência. Agora
ele usava uma corda entrançada de nós ou uma disciplina com rosetas de ferro para flagelar-se. Novamente, o sangue salpicava o piso de seu quartinho. Para lembrar a coroação de espinhos, ele arrochava sua pobre carne com um cilício de horríveis pontas. Até mesmo durante a noite, apertava as frontes com uma corrente de ferro. Mas que exagero de mortificação! Bom, para nós do nosso tempo, bem alimentados, bem dormidos, bem sadios, mas o que sabemos do Espírito de Deus, que sopra para onde quer? São Paulo ensina que o reino de Deus não está em comidas, bebidas ou sexo, mas é alegria, paz, amor, partilha, compreensão e mortificação. Talvez seja por isso que experimentamos tão pouco estas coisas. Feliz quem consegue ver isso, sem ser preciso seguir à risca um exemplo tão rigoroso como o de Geraldo. Podemos aproveitar dele sobre muitos aspectos, por exemplo, aceitando os sofrimentos que não procuramos, mas que a vida nos traz. Geraldo lembrava o fel e o vinagre da paixão de Jesus com jejuns sempre mais rigorosos. Costumava dizer, naquele seu modo claro e concreto de se expressar: o amor de Deus não entra na pessoa de estômago embriagado. 2 fatias de pão eram o seu alimento mais que suficiente para um dia, e ainda quando comia sob obediência, costumava temperar os alimentos com losna e babosa. Durante 3 anos, pediu a Deus e obteve o privilégio único, enquanto sabemos, conhecido na história dos santos. Qual? Perder totalmente o sentido do gosto. Alguns anos depois do que estamos narrando, já pelo fim de sua vida, ele confessou gracejando ao Dr. Santorelli: para meu paladar, frango ou repolho tem o mesmo gosto, doutor. E o brinquedo de Calvário continuava. Apareceu em Deliceto um postulante vindo de Lacedônia, de nome André Longarelli, conhecido e amigo de Geraldo já há bem tempo. Ele representava o carrasco para Geraldo poder reproduzir em si os sofrimentos de Jesus, descritos pelo padre Antônio d'Olivari no livro Ano Doloroso. Pediu e obteve licença do Padre Mestre para reviver os passos da paixão de Jesus. E imagina no que deu. Então escute lá. Perto do convento havia uma gruta. Melhor palco para a ação não se encontraria. Mãos amarradas a uma estaca fincada no chão, como Jesus no pátio da casa de Pilatos, e o noviço recebia nas costas recurvadas as chicotadas. O carrasco tinha de parar só quando o sangue espirrasse para as paredes da gruta. E Geraldo tinha ainda por ali aprestados uns ramos de espinhos. Emoldurava com eles a fronte e André devia enterrá-los batendo com um pau. Nossa, mas isso era muito terrível. É verdade, mas você bem conhece minha profunda admiração e simpatia pelo asno, o burrinho, personagem serviçalíssimo segundo o Evangelho, como aquele caladão, obscura montaria do bom samaritano. É engraçado, todos louvam um bom samaritano, mas quem aguentou o peso foi o jumentinho. Mas continue com as jumentadas de Geraldo. Na medida em que você aguentar, eu conto. Geraldo cuidava também da crucificação. Arranjou e levou para a gruta uma cruz do tamanho de um homem, parecida com a que vira os missionários erguendo durante as missões. André amarrava-o a esta cruz. Tinha de fazer força para esticar-lhe as pernas e os braços até atingir o furo da cravelha pré-marcado pelo próprio Geraldo.
Por que fazia isso? Ele queria imitar o mais possível o seu Jesus, pois foi assim que ele lera que fizeram com ele. Deveriam ser bem persuasivas suas razões para que André lhe prestasse esse obséquio. A menos que André não fosse um miolo mole, mas o Padre Mestre, verdadeiro santo, como podia permitir isso? Quando Geraldo pediu para reviver os passos da paixão de Jesus, o Padre Cáfaro entendeu que se tratasse de um exercício como a Via Sacra, por exemplo. Mas logo que teve a notícia das cenas de tortura na gruta, acabou com tudo em nome da santa obediência. Certamente foi o bastante para Geraldo. Ah, sim, você conhece o Geraldo. Para ele a obediência ao superior estava acima de tudo, até mesmo das suas penitências. Mas que voltou a renovar-se durante o seu segundo noviciado, isso sim, ao menos no que tocava às flagelações. Geraldo era engenhoso no seu intento de imitar Jesus de perto. Com licença do mestre? Ah, por certo que sim. Enganado mais uma vez pela dificuldade de comunicação? Parece que não. O certo é que ele conseguiu licença e arranjou desta vez 2 algozes. Penso que o Geraldo não era um masoquista. Seu contentamento era de ordem mística e espiritual, e que não encontra semelhante nos contentamentos humano-animais. Se ele alegrava-se, era por sentir associado aos padecimentos de seu amigo, flagelado pela soldadesca de Pilatos. Sofrer com Cristo, sofrer como Cristo. Eis a maneira de expressar-se da fé desse moço napolitano e que viveu no século XVIII. Quem puder compreender, que compreenda. As testemunhas, os próprios algozes, testemunharam depois que nessas ocasiões ele tinha a aparência de um anjo de Deus. O amor de Deus é como chama e calor que aquece e alumia, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Você tem razão, só compreenderá isso quem for capaz de experimentar. Ouvi contar que ele experimentou a agonia de Getsêmani. Sim, como a São Francisco de Assis e alguns outros santos, também a Geraldo foi concedido provar misticamente, em certos dias, a agonia de Jesus no Getsêmani. Às tardes das quintas-feiras, o sofrimento que Jesus padeceu no Horto das Oliveiras mergulhava-o em padecimento indizível. Várias vezes chegou a vomitar sangue. E os médicos, que diziam, pelo que se sabe, não conseguiram diagnosticar a causa. Nas sextas-feiras, o sofrimento aumentava a ponto de prostrá-lo extenuado. Ele agonizava literalmente. O inexplicado é que na manhã do sábado, Geraldo voltava à rotina de sua vida e trabalhos como se nada houvesse acontecido. Todos os vestígios da agonia do dia anterior desapareciam. Seu trabalho era ainda no quintal ou no jardim. Foi só até a primavera de 1749. Numa tarde, o padre Cáfaro, da janela de seu quarto, observou como ele esmourejava inutilmente para limpar os entulhos de um canteiro da horta. Compreendeu que este serviço era demais para ele e encarregou da sacristia. Ah, e aí foi como jogar sapo na água, né? Sim, dali para frente, sua vida tornou-se um adejar constante ao redor de seu querido prisioneiro do tabernáculo e da imagem da Madonna da Consolação. Agora ele passava, ali na igreja, não só o seu tempo de lazer e oração, mas também o seu tempo de trabalho, noites inteirinhas, dias sem se lembrar de qualquer outra coisa, sempre criando ocasiões para estar ali, bem perto do tabernáculo.
e a igreja tornou-se um brinco. O altar-mor era a extensão de sua alma na mais perfeita limpeza e adornado das flores do dia. Como ele se arranjava com seu amigo prisioneiro? Escutemos o padre Antônio Tanoia a respeito. Eu me encontrava certo dia na igreja e via-o passar constantemente diante do altar-mor. E quando tinha de sair para cumprir alhures outra qualquer obrigação, era como alguém que se esforçasse para deixar a companhia de Jesus, que parecia retê-lo junto ao tabernáculo. Via-se que se arrancava dali com grande esforço, e o escutei murmurar: deixe-me, Senhor, tenho uma obrigação a cumprir noutra parte, deixa-me sair. E saía correndo. Outras vezes eu via Geraldo passar bem longe do tabernáculo, como se estivesse evitando alguém. Perguntei-lhe o que fazia. Ele disse: desculpe-me, Senhor, é que ele já me reteve aqui tempo demais hoje, por isso tenho que fugir do meu amado. A Virgem Maria foi o outro amor da sua vida. A bela Senhora de Capodigiano, que era a Madonna, a imagem de Nossa Senhora da capelinha onde ele ia quando tinha 6 anos de idade, e passava lá longas horas rezando o rosário, e Nossa Senhora se tornava viva na sua imagem, dava um pãozinho para ele, ou então dava-lhe um menino Jesus para que São Geraldo brincasse com ele. Tanto que São Geraldo foi chamado de o homem que brincava com Deus. E ali ele ficava em doce oração, em profunda oração com Nossa Senhora, a qual ele chamava sua celeste noiva, a qual ele tinha dado o seu coração e fora da qual não queria amar mais nada nem ninguém. Muito bem. A Madonna de Capodigiano, pelos seus 6 anos de idade, a escolhida de seu coração, com quem se noivara naquela memorável tarde de um domingo de maio. E agora, a Madonna da Consolação de Deliceto, de cuja casa ele se tornara o mordomo. A simples lembrança da Virgem Maria bastava para arrebatar seu espírito, como um irmão dos anjos. No convento de Deliceto, havia um quadro representando a Imaculada Conceição, suspenso sobre o patamar superior da escada principal que levava aos andares de cima. Geraldo bastava olhar para este quadro para cair em êxtase. Aconteceu muitas vezes ser ele arrebatado pelos ares, indo contemplar sua Madonna mais de perto. Era uma força irresistível, como um ímã que o arrastasse. Várias pessoas que faziam retiro espiritual no convento puderam testemunhar este fato, mal acreditando no que seus olhos viam. Um fato semelhante aconteceu no local denominado o Francese, perto de Deliceto, onde havia uma orada, uma capela dedicada à Virgem. Geraldo voltava a casa em companhia de 2 rapazes e pararam para descansar e rezar um pouco. E aproveitou para falar aos seus jovens amigos sobre a mãe de Jesus. Ele se anima, seu semblante se modifica, inflama-se, rabisca num pedaço de papel umas palavras e num gesto de apaixonado envia sua carta, jogando-a pelos ares na direção da imagem da Virgem. O papel voa pelo impulso recebido e atrás dele lá vai voando também Geraldo pelos ares na direção de sua Madonna querida. Os jovens devem ter ficado amedrontados e boquiabertos, vendo-o voar 5 ou 6 metros na direção da imagem da Virgem, como testemunharam mais tarde. 2 amores sustentaram a vida de Geraldo, Jesus e a Virgem Maria, e foi com eles
que Geraldo ganhou a grande batalha de sua vida, foi recebido como religioso professo na congregação redentorista. E aqui tem também, vários outros episódios da vida de São Geraldo, que são muito lindos e vale a pena a gente conhecer, né? Nas ordens e congregações, o noviciado se destina, primeiramente, ao aprendizado das virtudes cristãs por parte do candidato, sobretudo da caridade. Nela, Geraldo já era mestre, mas cresceu muito mais ainda. Nos seus apontamentos durante o noviciado, podemos ler: deixar o que estiver fazendo para ajudar quem estiver precisando de mim, obedecer sempre em primeiro lugar. Imagine só essa resolução tomada ao pé da letra. Até onde conduziu Geraldo? Foi visto carregando feixes de lenha para pessoas idosas e pobres. Chegava mesmo a ir depositá-los nas portas dos miseráveis casebres. Deliceto viu com espanto o irmão Geraldo com bacias cheias de roupas lavadas e retorcidas sobre a cabeça, ajudando umas pobres mulheres que tinham ido à fonte lavar seus mulambos. Nos seus apontamentos deste tempo, encontramos ainda: deixar o melhor para os outros, e todos ficarão contentes. Guardar o pior para mim, assim ficarei mais contente ainda. Por este tempo, ele foi um encarregado da alfaiataria do convento. Alfaiataria é modo de dizer, pois roupas eram raridade naquele convento. Para o seu uso, Geraldo reservou o que de mais pobre e remendado havia. Reservou é também um eufemismo, pois se algum confrade precisasse, Geraldo era o primeiro a oferecer-lhe seus trapos. Ele dizia: numa comunidade pobre como a nossa, não se deve sobrecarregar o superior com compras de vestimentas, abusos de dinheiro e gastos inúteis. Para ele, a consequência foi tremer de frio durante todo o inverno, porque cedeu sua blusa de lã, que durante a época do frio, os redentoristas costumavam usar sob a batina. E com os doentes, então, felizardo era o doente que tivesse o irmão Geraldo por enfermeiro. Qual mãe zelosa ou anjo guardião, ele rondava dia e noite a cabeceira do enfermo a ele confiado. Perguntava centenas de vezes ao doente se havia melhorado, o que lhe doía, se a parte do corpo que estava doendo há 5 minutos atrás já havia parado de doer, etc. Os doentes costumavam às vezes até se irritar com ele, dizendo: mas de novo perguntando isso, já me perguntou se me doía a barriga 5 minutos atrás. Mas é que Geraldo era incansável na sua preocupação com os outros. Movia-o o fogo da caridade que o fazia importar-se com o próximo minuto a minuto. Chamava os médicos sem cessar para ver do que padeciam os doentes, para aplicar os remédios. O médico dizia: mas Geraldo, já examinei este doente há meia hora atrás. Ele insistia: examine de novo, Senhor. Pode ser que não tenhas percebido bem o que o doente tem. Costumava também dizer: pobres e doentes são o Cristo visível junto de nós, assim como o Santíssimo Sacramento é o Cristo invisível no sacrário. Além de ter muitos empobrecidos, Deliceto era lugarejo achacado a tremores de terra, secas, enchentes e epidemias. Acrescentem-se a tudo isso os pesados impostos, e imagine o que sofria o pobre. Escusado dizer que Geraldo distribuía as migalhas que sobravam de seu convento, e o pão ia sempre acompanhado de uma boa palavra. E de um milagre, quando se fazia preciso, sim, e foi o que aconteceu certa vez. Um rapazinho de família muito pobre,
não podia mais trabalhar nem mendigar. Uma ferida maligna, nauseabunda, dolorosa, apareceu-lhe nas pernas e foi se alastrando cada vez mais. Seus velhos pais, quando ouviram falar da fama da santidade do irmão Geraldo em Deliceto, conceberam uma esperança. Quem sabe se a gente fosse lá e pedisse? Engancharam o filho num burrico magrelo e rumaram para Deliceto atrás de uma esperança. Pelo caminho vinham preparando o pedido. Um milagre, nada mais que um milagre, irmão Geraldo. É o que viemos pedir ao Senhor. Aproximam-se da casa dos redentoristas e topam com um religioso de batina remendada, pálido, muito alegre, mas que olhos fulgurantes. Ele os saúda efusivamente. Boa tarde, aonde vão, boa gente? Se mal pergunto. A Deliceto, senhor irmão, é que queremos falar com o irmão Geraldo, queremos pedir. Ah, sim, e que desejam desse inútil irmão Geraldo? Ah, não fale assim não, seu padre. Ouvimos contar que é um santo que tem feito milagres e viemos pedir que ele, com as graças de Deus, cure este nosso filho. E o velho põe-se a desatar os panos sujos, colocando à vista a ferida feia das pernas do pobre mocinho. E a velha mãe desata a contar a grande miséria em que se achavam, o sofrimento com o filho, o único arrimo deles naquela idade, e as lágrimas a borbulhar quentes dos olhos. Diz-lhes o religioso: confiança em Deus, minha boa gente, Ele pode curar todos os nossos males, o que precisa é ter fé. E Geraldo, pois o tal religioso não era outro senão ele mesmo, pega nos braços o rapaz doente e o depõe à beira da estrada. Fica por uns momentos olhando o horrível pustema, como quem escogitasse de um emplastro. A putrefação escorria nojenta. Geraldo aproxima a boca do horrível abscesso, aplica-lhe seus lábios, beija-o e vai limpando tudo. Com a língua, lava e desinfeta tudo. Ata as bandagens novamente. Meu amigo, lembre-se sempre que foi Deus quem o curou. Deem graças a Deus e não pequem mais. Rápido e suave como a brisa que passou diante do profeta Elias, Geraldo vai-se embora, desaparecendo logo numa curva. Os velhos e o rapaz estão ali meio abobalhados, mudos, como que petrificados, vendo o que se passava bem debaixo dos seus olhos. Aos poucos vão voltando a si, do aturdimento em que ficaram. O ex-paralisado ergue-se e começa a andar de um lado para o outro, nada sentindo. A velha mãezinha, como que acordando de um sonho, grita jubilosa: milagre, milagre, foi o irmão Geraldo. Acode o velho: mas que foi mesmo? Que aconteceu? Mas tire esses panos. A ferida desapareceu, a carne está sadia, rosada e cheia de sangue que circula. E o velhinho comanda: de joelhos, rendamos graças a Deus. Foi ele quem fez isso pelo irmão Geraldo. E ali, no meio da estrada, com os corações aos pulos e as gargantas soluçantes, os três rompem em alegres agradecimentos. Dali mesmo voltam, como lhes ordenara o misterioso padre, e vão publicando por onde passam os louvores de Deus e do irmão Geraldo, pois também eles estavam mais que convencidos que não podia ser outro o religioso que os encontrara à beira do caminho. Até o jumentinho vinha trotando mais alegre pela estrada, mais feliz e bem disposto, sem a carga doente que trouxera na vinda, pois o rapazinho queria provar suas novas pernas, novas em folhas, presentes do irmão Geraldo. Por toda parte, o povo era uma só voz: este irmão Geraldo é um santo de Deus. Nossa, mas que cara de vômito é esta sua agora? Ah, pela nojeira que você acaba de contar. E a saúde e a higiene,
Não, só mesmo um maluco faria isto. Exato, você tem razão. Mas o que eu e você sabemos de fato sobre o amor de Deus? Sobre virtude heróica, santidade? Não sabemos nada. Que significam para Deus e seus amigos nossos cuidados com asepsia, nossas repugnâncias e sensibilidade estomacal? Quem somos para julgar os santos, os amigos de Deus? Geraldo é um gigante nessas coisas. E quem somos nós para medi-lo? Loucura? Sim, mas daquela loucura que começou com um louco que foi crucificado numa montanha chamada Calvário, lá na Terra Santa, há quase 2000 anos. Loucura que tem contagiado a muitos neste mundo, que ouviram o seu chamado dizendo: deixa tudo e segue-me. E o seguiram. Por isso, fazem loucuras de amor como ele, e ele não lhes nega os seus milagres. Apenas pessoas como eu e você custamos a entender em dito deste louco: o vento sopra para onde quer. João 3, versículo 8. Mas acalme-se. Deus sabe a quem pedir semelhantes atos de loucura. A mim e a você dificilmente pedirá um destes atos heróicos, mas também dificilmente chegaremos lá onde chegou São Geraldo. E é isso aí, minha gente. São Geraldo era um santo completo. Como nós vimos, ele era perfeito na obediência, perfeito no amor, perfeito na observância das regras da sua comunidade, perfeito na obediência ao seu superior. Gostava muito de fazer penitência, mas quando o superior disse: não faça isso, ele obedeceu. Se o superior dizia, no próximo cenáculo eu vou ler mais para vocês da vida dele, né? Contar mais episódios. Se o superior dizia para ele assim, né? Geraldo, vá fazer tal coisa para mim agora. Ele nem se trocava de roupa. Ele era tão pronto que ia vestido com a própria roupa que estava no corpo. E algumas vezes até, né, o superior, para prová-lo, disse assim para ele: Geraldo, entre dentro do forno de assar pão e fique aí até eu mandar. E aí ficou lá. E o irmão padeiro, que não sabia onde o irmão Geraldo estava, acendeu o fogo com ele dentro. E aí, quando se deram conta, né, o superior foi lá dentro do forno e chamou São Geraldo para sair de lá. Ele saiu ileso, sem nenhum chamuscadinho. E assim, o mestre, né, o irmão mestre, perguntou para ele: irmão Geraldo, por que não saiu do forno quando o irmão padeiro acendeu o forno? E ele respondeu: porque o Senhor não havia mandado eu sair daqui. E eu cumpri o meu voto da santa obediência. E Jesus premiou São Geraldo, fazendo o milagre de ele ser preservado de ser queimado. E então o superior, né, disfarçando a sua veneração, que a sua vontade era cair aos pés de São Geraldo e beijar os pés dele como um grande santo na hora. Mas o mestre então lhe disse, deu um pito nele e disse: da próxima vez você tenha mais juízo, viu? Não é para exagerar na santa obediência também. Quando o forno for aceso, saia logo, porque você pode se queimar, não sei o que, não sei o que. E São Geraldo disse: está bem, senhor mestre, está bem, eu obedecerei exatamente como o senhor me disse. E quando, né, São Geraldo saiu, né, ele se benzeu, né, e disse: Senhor, muito obrigado por ter mandado esse santo para a minha congregação. Nunca vi alma mais obediente em toda a face da terra. Por isso que Deus abençoa quem é pronto em obedecer às mensagens de Nossa Senhora. A vida de quem obedece às ordens da Mãe de Deus com prontidão sempre vai ser rica de frutos, de bênçãos, de graças de Deus. Ao passo que a pessoa que não obedece Nossa Senhora, que não obedece nem os conselhos, nem as exortações do vidente dela, que não obedece às ordens de quem é superior a si,
a vida dessa pessoa nunca vai ter a bênção de Deus, porque Deus não está junto com os desobedientes. E São Geraldo, é claro que se uma pessoa te dá uma ordem errada, manda você pecar, você desobedecer as mensagens de Nossa Senhora, você ir contra a verdade, é claro que você não está obrigado a obedecer uma pessoa dessa. Aí não é pecado, né? Agora, se você recebeu um mandato correto, que não vai contra a verdade, que é conforme as mensagens, a vontade de Nossa Senhora, as leis de Deus, a santidade, é claro que se você não obedecer, é uma grande falta diante de Deus, né? E São Geraldo, vocês viram que ele era completamente temperado e equilibrado. Ele tinha sua vida de oração profunda, tinha até os arroubos místicos, os êxtases, mergulhava na oração a ponto até de sair fora de si mesmo, mas quando o superior chamava ou quando alguma pessoa necessitava, ele imediatamente ia obedecer à vontade de Deus, saía da sua contemplação, ia obedecer à vontade de Deus e fazer aquilo que era preciso fazer na hora em que era preciso fazer, sem deixar para mais tarde. Então ele é um exemplo de amor pronto, de obediência exata e pronta e de temperança na fé. Ele não era nem demais contemplativo, mas também nem demais caritativo e ativo. Ele era exato, era ideal, era perfeito. Sabia dar a Deus o que era de Deus e a César o que era de César. Sabia dar a Jesus e a Maria a oração, a contemplação, o amor, aquela profundidade, né, na vida de retirada, de oração, solidão, meditação, mas também sabia dar, né, ao seu convento, a vida em comunidade, a quem batia na porta do convento também, né, a prestação de serviço necessária para que a vida, né, caminhasse na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz, né? Eu já falei aqui em outros cenáculos que São Geraldo não foi recebido em várias ordens religiosas que ele tentou, e mesmo na Redentorice ele foi recusado umas 2 vezes. Depois de tanto insistir, ele foi aceito, né? E ele, que era tido como assim, que seria incapaz de realizar os serviços da casa, ele na verdade era capaz de fazer o serviço de 4 homens robustos sozinho. Nunca o convento andou tão bem quando ficou aos cuidados de São Geraldo. Ele era exato em tudo, era caprichoso na limpeza, em abrir a porta ou na cozinha, em qualquer coisa que ele fizesse na sacristia, ele era perfeito em tudo. E como vocês mesmos ouviram, né? Ele era aquela formiguinha ativa que, além da oração, cumpria exatamente todos os seus deveres e nunca descansava antes de ter realizado tudo que havia sido mandado para ele fazer. E tudo sempre com um sorriso, né, nos lábios, no rosto, com boa vontade no coração, sem regatear e sem também ficar negociando com o superior. Ah, mas eu posso ir depois. Ah, mas eu posso fazer assim, mas eu posso fazer assado. Não, era exato em tudo que fazia. Também não ficava pensando, mas por que o superior está mandando eu fazer isso, enquanto ele mesmo não faz? Por que ele está mandando eu limpar a casa se ele não limpa? Por que ele está mandando eu esfregar a panela se ele não esfrega a panela? Está lá no escritório dele escrevendo sei lá o quê. Ele não questionava a ordem, né, do seu superior de forma nenhuma. Ele via na ordem do seu superior a ordem de Jesus. Então, com amor ele ia e cumpria tudo prontamente, né? E São Geraldo, como eu disse, né, ele era abrasadíssimo pelo seu amor
a Nossa Senhora e a Jesus crucificado. Ele mesmo colocou, na porta do seu quarto escrito: aqui se cumpre a vontade de Deus, como Deus quer, quando quer e como quer. E de fato, ele cumpria isso. Ele não colocou isso lá só para fazer, entendeu? Gracinha para os outros irmãos, não. Ele cumpria isso mesmo, à risca. Tanto é que enquanto os outros torciam, a cara para algum trabalho penoso, ele ia lá e encarava. Tudo com amor. E São Geraldo tinha como seu lema, Jesus crucificado é meu único amor e ele é o meu mestre. Ele dizia que a alma que se dedica a contemplar bem Jesus crucificado todos os dias, ela vai bem em tudo na sua vida, porque ela aceita resignada os sofrimentos, ela aprende a santa paciência nos momentos de sofrimento, dor e dificuldade, ela se conforma com a vontade de Deus, ela sabe renunciar a si mesma para fazer a vontade do Senhor e, portanto, ela atravessa em paz todas as tempestades dessa vida que nunca faltarão. E desde pequenininho, como vocês ouviram, quando ele tinha 6 anos de idade e ele ia na capelinha de Capodigiano para ficar com Nossa Senhora della Consolazione, que se tornava viva e dava ao menino Jesus para ele brincar e dava até o pão para ele. Ali ele elegeu Nossa Senhora como sua noiva, sua affidanzata, ou seja, sua noiva, a qual ele tinha dado o seu coração, e depois de ter feito isso, ele disse a Nossa Senhora: Madonna mia, eu não quero ter mais nenhum amor, fora de vós, nem junto convosco, dominando, ocupando o lugar do meu coração. A partir de hoje vós sois e sereis sempre o meu único e grande amor. Tenho um compromisso convosco. E esse compromisso ele guardou durante toda a sua vida e foi fiel a esse compromisso de amor, a esse elo de amor que ele fez com Nossa Senhora e por meio dela com Deus por toda a sua vida. E mais tarde, na sua mocidade, quando chegou o momento de ele escolher o seu caminho, a sua vocação, quando lhe diziam que ele devia, olhar para as moças da sua cidade de Muro Lucano e talvez escolher uma boa moça, um bom partido e se casar, ele apontava para o crucifixo e dizia assim: a cruz de Jesus é a minha única esposa amada, e fora dela não quero outra. Só os santos falam assim, E é claro que nem a todo mundo, talvez é dado o mesmo chamado de seguir por uma via, tão estrita, como a de São Geraldo. Mas todos nós somos chamados à santidade e podemos aprender com São Geraldo a buscarmos, ser um pouco melhor do que nós temos sido até hoje, ser um pouco melhor do comum, do povo, das pessoas hoje em dia. Todo mundo, mesmo os que têm família e que não foram chamados, talvez, para seguir uma via de uma santidade tão radical, dos 3 votos de pobreza, obediência e castidade, tão radical como São Geraldo, mas todos podem ser melhores do comum dos mortais de hoje em dia. Todo mundo pode, com São Geraldo, aprender a ter um amor mais puro por Deus e por Nossa Senhora, a buscar um pouco mais as penitências, possíveis para as pessoas que têm família, para fazer isso em expiação dos pecados do mundo, dos próprios pecados, Todo mundo pode procurar a via da ascese, a via da mística, a via da elevação espiritual até Deus,
como São Geraldo, para poder serem um pouco mais santos, um pouco mais purificados, um pouco mais perfeitos do que já têm sido até o dia de hoje. Então, que o exemplo de São Geraldo nos ajude, nos cative, né? Nos faça ser santos, nos faça querer a santidade, porque Deus chama todos nós pelo caminho da santidade. No Sermão da Montanha, Jesus disse, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E isso ele disse para todos os seus seguidores, todos os seus discípulos. É claro que uns, como São Geraldo, foram chamados a seguir Jesus mais de perto e a serem, né, mais semelhantes a Jesus, abraçando, né, os 3 votos da pobreza, obediência e castidade de modo radical na vida religiosa, que é a via, o caminho mais perfeito para chegar ao céu. Mas todos podem, mesmo os que têm família, todos podem também seguir pelo caminho da santidade, como São Geraldo, aplicando na medida do possível, né, na sua vida diária, as lições, os exemplos que São Geraldo nos deu de oração, de amor, de caridade, de bondade, de amor a Deus e a Maria Santíssima, sobre todas as coisas, né? E guiando as suas famílias para esse santo ideal, o ideal de São Geraldo, ser santo. Quando São Geraldo fugiu da casa dele, né, para seguir os missionários, ele deixou este recado: estou indo para fazer-me santo. Essa era a sua santa obsessão. Quero ser santo, custe o que custar. E você, quer ser santo também custe o que custar? Se é esse o seu desejo, só o fato de você tê-lo já é boa parte do caminho da santidade garantido que você vai conseguir. Ser santo é cumprir a vontade de Deus de modo perfeito no lugar que Deus quis você e chamou você. Isso é a santidade. Amar a Deus com todo o seu coração e fazer a sua vontade com perfeição, como Deus quer e chama você a fazer. Vamos pedir a São Geraldo no seu mês que ele nos ajude, né, a sermos mais santos. Eu conheço São Geraldo desde quando eu era bem novinho, né, bem jovem, porque como eu disse a vocês, né, meu avô, que eu admiro tanto, se chamava Geraldo, tinha um quadro de São Geraldo, ele me falou por cima quem era São Geraldo antes de morrer, e depois na minha adolescência, na juventude, eu li um resuminho da vida de São Geraldo, que eu gostei muito e sempre guardei um carinho grande por São Geraldo, né? Sabia que ele era o padroeiro das mães, que estão para dar à luz, né? Porque ele fez um milagre, né, com um lenço que ele deu para uma moça, quando ela estava para se tornar mãe e prestes a morrer no parto, ela se lembrou do lenço que São Geraldo tinha dado a ela e disse que no futuro seria útil, e então ela pegou o lenço, colocou sobre ela e no mesmo instante ela conseguiu dar à luz sem dificuldade. Por isso São Geraldo é o padroeiro das mães. E sabia que ele também era o padroeiro, né, dos jovens missionários. Mas agora que eu estou conhecendo mais profundamente ainda, né, a vida dele, né, nossa, estou apaixonado por São Geraldo, apaixonado mesmo. A vida dele dá vontade na gente de ser santo, né, de a gente realmente amar a Deus e faz com toda a força, e faz a gente ver, né, que realmente o que Salomão escreveu no livro da sabedoria é a mais pura verdade. Tudo isso que o mundo tanto glorifica, né? O sexo, o prazer, o poder, o ser humano querer ser poderoso, querer ser influente, mandar nos outros, ter todos os prazeres, dar a si mesmo todos os gozos. Tudo isso, né, é vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, tudo inútil. Porque a única coisa que é verdadeiramente necessária é ser santo, agradar a Deus, amar a Deus, contentar a Deus
com uma vida santa, com uma vida boa, conforme a sua vontade, conforme os seus mandamentos. O resto, tudo é poeira, é tudo cinza, é tudo lama, não vale nada. Então, que o exemplo de São Geraldo nos anime, nos cative, que o exemplo de São Patrício também nos anime a ser santos.